Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo e eu vou apresentar um pouquinho sobre banco de dados hoje para vocês. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos entender a diferença entre dado e informação. Dado nada mais é do que o registro de uma entidade. Pode ser o nome, a idade, o gênero, a localização. E a informação vai ser esse dado depois que ele for processado e contextualizado. Um exemplo de dado seria Pedro. E depois de processado, a gente poderia ter a informação de que Pedro é aluno de uma determinada faculdade. Bom, e o SGBD? O que é um SGBD? Né? O SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados. Né? São softwares, na verdade, que operam em conjunto com os dados, fazendo a sua administração. Né? Nada mais é do que um sistema que vai ajudar a organizar e armazenar os dados de forma segura. Né? A gente vê aí, hoje no mercado tem vários softwares que fazem esse tipo de operação. Alguns exemplos aí, ó, Oracle, MySQL, Postgres, o Mongo, o Cassandra, mas esses são só alguns exemplos, existe uma infinidade aí de soluções que trabalham com gerenciamento de banco de dados. Bom, mas para a gente projetar um banco de dados, existem algumas fases, né, alguns passos que a gente precisa executar para que a gente tenha um banco de dados aí adequado. Né? A primeira fase é o levantamento de requisitos. Né? Esse levantamento de requisitos é o momento onde a gente vai lá no cliente, né, faz uma entrevista, aplica um questionário e a partir disso a gente levanta quais são os requisitos que o sistema deve ter e a partir disso a gente elabora uma documentação elencando aí quais são os requisitos desse sistema. Tá? A próxima fase é a gente elaborar um modelo conceitual, né, onde a gente vai conseguir mostrar para o cliente de uma forma visual como vai ser o funcionamento dos dados, né, qual vai ser a integração entre os dados. A próxima fase é colocar mais detalhes dentro desse projeto, tornando esse projeto um projeto lógico. É um projeto que já tem um viés de implementação. Né? E por último, a gente define então como vai ser efetivamente o banco de dados, elaborando aí um modelo físico que vai descrever exatamente a estrutura do banco, inclusive as estratégias de segurança e armazenamento. Bom, uma forma de desenhar o banco de dados é fazendo diagramas. Um diagrama bastante conhecido e bastante eficiente para fazer isso é o modelo de entidade e relacionamento. Nesse modelo, a gente vai trabalhar basicamente com dois aspectos. A entidade, que aqui está representada pelo cliente e pela compra, e os relacionamentos entre essas entidades, que nesse caso aí é o emite. Ou seja, um cliente vai emitir uma compra. Né? Cada entidade ela vai ter seus atributos aí. Esses atributos eles podem ter sua identificação, né? Pode ter um atributo que seja o identificador dela, por exemplo, o número da compra ou então o código do cliente. Né? Além disso, os relacionamentos eles têm cardinalidade entre si. Ou seja, o que quer dizer isso? Né? Um cliente ele vai estar relacionado a N compras, 0 ou N compras. Né? O cliente pode existir por si só, ou ele pode existir tendo uma compra relacionada a ele, ou várias compras. Né? Isso se chama cardinalidade. Ele tem um valor mínimo e um valor máximo. Esse desenho de banco de dados, esse modelo de entidade de relacionamento, ele é muito utilizado e ele consegue ilustrar bem assim, como é que é o funcionamento conceitual de um banco de dados. Bom, uma vez feito a modelagem do banco, chega o momento de fazer a implementação, a implantação, colocar ele mesmo para funcionar. Para isso a gente vai precisar de um ambiente, esse ambiente pode estar num data center físico mesmo, ou a gente pode se valer da nuvem. Né? Uma vez o ambiente provisionado, a gente faz a configuração. Essa configuração nada mais é do que instalar o software do SGBD, como está exemplificado aqui, né? Nesse caso aqui seria um Postgres. Né? Uma vez o software configurado, então são aplicados os metadados que definem, né, qual é a estrutura do banco de dados. E por último, a gente precisa de uma aplicação, ali, uma estrutura para fazer a administração desses dados. Né? Geralmente é utilizado uma IDE para fazer isso. Bom, e como é que funciona essa administração? Né? Existem basicamente duas formas de fazer a administração de banco de dados. Uma é por meio do CLI, que é o Command Line Interface, que é o terminal, né? Onde vão ser feitas operações mais complexas. Por exemplo, fazer backup dos dados, fazer um restore em caso de um desastre, fazer alguma manutenção ali no SGBD. Já as operações do dia a dia, do cotidiano, ali, são feitas por meio de ferramentas IDE,
né? São ferramentas mais robustas. Nessas ferramentas a gente cria metadados, faz alterações, elabora consultas, faz análise de desempenho, enfim. Aí estão alguns exemplos, né, de ferramentas dessa natureza. O RStudio, que é a ferramenta paga, o DBSchema e o DBeaver. Mas existem inúmeras ferramentas aí, assim como a quantidade de SGBDs que estão disponíveis atualmente no mercado, né? Bom, hoje em dia a linguagem difundida para bancos de dados relacionais é a linguagem SQL, né? Os bancos de dados não relacionais, em geral, eles têm a sua própria linguagem, a sua própria sintaxe ali para lidar com os dados, já que os bancos de dados não relacionais, eles têm uma característica mais específica, né? Bom, no caso do SQL, a gente tem alguns tipos, né, de consultas, né? As duas mais importantes aí são as consultas de definição de dados e as consultas de manipulação de dados. No conjunto das consultas de definição de dados, a gente tem comandos para fazer criação, alteração, ou o drop, que é quando você exclui efetivamente aí, algum elemento dentro do banco de dados, por exemplo, uma tabela, ou uma visão, ou enfim, um usuário. O truncate é quando você limpa, né, faz a limpeza de uma tabela, por exemplo. O grant e o revoke estão relacionados a CL, né, atribuições aí de acesso aos dados, né? Vou falar mais um pouquinho sobre isso para frente. E o outro conjunto de consultas do SQL é a manipulação de dados, DML, Data Manipulation Language. Aí são comandos para fazer inserção, atualização, exclusão de registros e, obviamente, a seleção deles, né? Fazer a consulta efetivamente, né? Bom, como eu falei, existem algumas características de atribuição de privilégios para acesso aos bancos de dados. Então a gente pode criar um usuário e atribuir alguns privilégios dentro desse banco de dados para esse usuário. Então o usuário vai poder fazer uma alteração, vai poder criar uma rotina, vai poder criar uma visão, vai poder apagar o banco, vai poder fazer uma seleção, uma deleção, uma inserção. Isso tudo é um conjunto de privilégios que a gente pode incluir para um usuário ou para um grupo de usuários, que vai permitir que a gente mantenha a segurança ali, estrutural do negócio, né? Não permitir que um usuário que não deva fazer alguma operação tenha a permissão para isso. Então, por exemplo, se um usuário que seja do suporte ali, ele não tenha, seja apenas para leitura dos dados, ele não é razoável que ele tenha a permissão para fazer deleção, por exemplo. Bom, bancos de dados geralmente chegam em momentos aí que eles começam a apresentar uma certa lentidão. Aí a necessidade de fazer otimizações. O primeiro passo é investigar a causa dessas lentidões, né? As causas mais comuns estão relacionadas ou à escassez de recursos no ambiente, né? Falta de memória, disco lento, fazendo processo de swap ali que causa lentidão no SO, né? E o mais comum, que são consultas feitas de forma ineficiente. Tá? Essas consultas podem envolver um volume de dados muito grande, ou necessitar que um campo esteja necessitando da criação de um índice, ou talvez criar uma visão indexada para melhorar o desempenho, enfim. São exemplos aí de consultas ineficientes que podem impactar o desempenho. E essa análise pode ser feita utilizando algumas ferramentas que o SGBD disponibiliza. As mais comuns aí é o comando Analyze e o comando Plan, que vão mostrar ali a estratégia do SGBD para fazer uma determinada consulta. Bom, vou falar um pouquinho sobre transações, né? As transações são um aspecto importante do banco de dados, que ela permite que a gente mantenha a consistência, né? E um exemplo de um fluxo de transação. Então, quando ela se inicia ali, ela tem um momento ali de efetivação parcial, onde operações estão acontecendo. Se tiver tudo ok, vai haver o commit e ela vai ser efetivada. Se ocorrer alguma falha nesse processo, vai executar um rollback, né, que vai desfazer as operações, então a operação vai ser abortada. Um exemplo aqui, por exemplo, o cliente solicita um saque lá, na parte da efetivação o sistema vai verificar saldo, vai ver se está tudo ok com a conta do cliente, e aí nesse meio do processo há uma queda de energia. Então, nesse momento aqui haverá um rollback e a operação foi abortada. Mas se isso aqui não acontecer, o commit vai se efetivar e então o dinheiro vai ser entregue para o cliente. Vou falar um pouquinho agora sobre arquitetura de banco de dados. A arquitetura local é a arquitetura mais simples, a arquitetura utilizada geralmente para desenvolvimento ou para soluções muito simples, é a arquitetura onde o banco de dados está dentro do mesmo dispositivo, né, junto com a aplicação ali. É um tipo de arquitetura bastante simples, mas bastante utilizada. Outra arquitetura bastante utilizada também é a cliente-servidor, onde nós temos clientes aqui, diversos clientes, onde na máquina do cliente tem as aplicações,
e por meio da rede eles acessam de forma centralizada um banco de dados, né? Um outro tipo de arquitetura muito difundida é a arquitetura web, né? Que hoje é o padrão da internet. Então, na arquitetura web a gente tem vários clientes acessando um servidor web por meio de navegadores. Nesse servidor web tem uma aplicação e essa aplicação, por sua vez, ela acessa um ou mais servidores de banco de dados para fazer o processamento das informações, né? Um outro tipo de arquitetura de banco de dados é o banco de dados distribuído. Nessa arquitetura, o cliente tem, um ou mais clientes têm suas aplicações lá, por meio da rede eles acessam um servidor master do SGBD. Esse servidor nada mais é do que um servidor que gerencia os metadados das informações. Por quê? Esses dados aí vão estar espalhados em vários servidores. Então, o servidor master vai ser responsável por montar a informação. Então, essa informação aqui ela é composta por um pedaço que está no servidor 1, no 2, no 3, no 4, e assim sucessivamente para montar essa informação e mandar para o cliente. Esse tipo de arquitetura é muito utilizada quando é necessário ter um grande desempenho ou grande resiliência, que precisa ter redundância de dados, os dados não podem ser perdidos de nenhuma forma, né? É uma arquitetura bastante complexa, mas dependendo do caso, ela pode ser utilizada. Bom, aula breve, rapidinha, mas era só para dar uma introdução geral aí sobre o banco de dados. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só falar comigo.